Glória a Deus, estamos chegando ao fim da nossa conferência, mas nós podemos dizer que o Senhor fez grandes coisas, né? Ele está fazendo grandes coisas. Temos ainda uma porção do Senhor ainda para a nossa vida, ainda esta noite, ainda esses minutos ainda que temos. Quero poder compartilhar com você algumas verdades das Sagradas Escrituras. Antes que você abra a sua Bíblia, eu queria que você pudesse orar junto comigo e de verdade pedir ao Senhor uma direção para esses próximos dias, pedir com que o Espírito Santo venha te guiar. As crianças até 5 anos estão liberadas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Ele é bondoso e fiel. Vamos orar. Senhor, nós já temos certeza que o Senhor está confirmando a Tua palavra nesta noite. Mas nós pedimos por meio do Espírito Santo, fala-nos ao coração, nos direciona, Senhor, o que o Senhor quer. Abra diante de nós as Sagradas Escrituras e nos faça compreender a luz da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Frutifica essa semente que for liberada na vida do Teu povo, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Procurando ser fiel à mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, a gente pode intitular: antes do fim há uma missão. Antes do fim há uma missão. Eu confesso para vocês que essa mensagem ela tomou forma ontem à noite de madrugada. Coloquei as crianças foram dormir, a Júlia foi dormir, eu fui para a cozinha e comecei a meditar, porque eu vinha há meses já, antes da conferência, pensando sobre a cidade, falar sobre a cidade. Os irmãos que estavam organizando, fazendo marketing da conferência: pastor, qual que é o assunto para a gente poder... Falei, vou falar da cidade, mas o Espírito Santo começou a mudar algo no meu coração. Eu considero isso uma direção do Senhor e quero poder compartilhar aquilo que de fato estou confiante que ouvi do Espírito Santo. E o texto está dito assim em capítulo 3, 14, diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Quem está dizendo? Amém. Quem está dizendo? Amém. Você vai me ajudar a pregar hoje, amém? Amém. Amém. Mais um pouquinho ainda da tua força, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua força. Amém? Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas são as palavras exatas do Senhor Jesus. Não foi alguém inspirado pelo Espírito que escreveu, mas alguém que ouviu do próprio Jesus e registrou. São os próprios artigos, substantivos e verbos usados pelo próprio Senhor. Um filme que nós muito conhecemos, Eu Sou a Lenda, 2007, Will Smith, o ator principal. Ali a cidade de Nova York, mais especificamente Manhattan, foi atingida por um vírus apocalíptico. E esse vírus dizimou a população da cidade. Ele era um cientista e descobre que no seu sangue havia uma imunidade e possivelmente poderia se desenvolver a cura. Ao pensar nesse filme, eu vejo um homem que enxerga o fim, mas tinha uma missão. A missão qual era do filme? Era encontrar um sobrevivente e poder fazer um teste para ver se o sangue, a imunidade, a cura que ele acreditava que carregava poderia ser compartilhada. Ao ler esse texto, nós estamos na 7ª igreja relatada pelo Senhor Jesus, a 7ª carta, Laodiceia. Nós podemos olhar também para as cartas do Apocalipse, tanto no contexto da igreja local, da sua época. Pastor Rodrigo disse ontem que essas igrejas estavam localizadas na atual Turquia, em um círculo. Jesus estava falando do meio delas. Pode ser tratado, ou é de fato tratado, como igrejas locais, que existiram, que tiveram sim ali a sua vida cotidiana como uma comunidade. Mas também essas igrejas podem ser tratadas como históricas e como proféticas também. E aqui eu quero trazer o pano de fundo, ou o fundamento profético, dizer que acredito eu que estamos diante de uma Laodiceia atualmente. Atualmente nós olhamos para a igreja atual, mundial ou universal. Não é a igreja universal, tá, irmãos? É a igreja universal do mundo, amém? Nós não vamos falar, sabia, né? Não. A igreja universal, estamos alinhados, infelizmente, com todo esse relatório do Senhor a respeito dessa igreja. Só que o texto começa: ao anjo. Eu não sei, talvez, qual seja a opinião dos que estão aqui. Nós temos pastores, temos amigos aqui, estudantes da palavra de Deus, mas como um pastor, como um teólogo, eu olho para esse texto e acredito que o anjo ao anjo está se referindo a uma pessoa, porque nós voltamos um pouco à igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, no seu versículo de número 1, o Senhor Jesus também, dando uma mensagem para a igreja de Sardes, ele vai dizer: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras. Ele está falando ao anjo, que tem nomes de que vive, e estás necros, a palavra morto ali é necro, o necros, que significa morto, defunto, cadáver. Jesus estava dizendo que o anjo é um artigo definido masculino, está definindo o estado de uma pessoa. Então eu olho para essa realidade da igreja de Laodiceia, a mensagem é para o anjo da igreja. Eu sei que existe aí interpretações diferentes, mas eu preciso crer e pregar como creio. Então, se nós estamos diante de uma mensagem de Jesus dizendo ao anjo, porque o anjo ele carrega a mensagem de Deus para a igreja. E falar nisso, eu preciso dizer isso: eu estou orgulhoso, feliz por ouvir vocês cantar. Glória a Deus. Eu venho ensinando aqui, pastor Gutierrez, há domingos após domingo, a igreja precisa cantar. O Senhor disse: cantai o novo cântico.
E quando eu comecei a ouvir o coro cantando, eu falei, meu Deus, eles estão entendendo a palavra, estão entendendo o que o pastor está ensinando. Glória a Deus por isso. Vocês concordam comigo que é uma coisa linda? É maravilhoso. O ambiente, a atmosfera da presença de Deus é maravilhosa. Então nós olhamos para o anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Ele está recebendo uma mensagem. Então eu acredito que nós estamos diante de uma necessidade atual, final, de uma revitalização, palavras que eu não costumo mencionar, vai ser difícil falar, ok? Revitalização não é da igreja, é do anjo. O anjo da igreja precisa, porque revitalização não está relacionado ao tamanho da igreja, mas à missão. Então quem precisa ser revitalizado é o anjo da igreja para comunicar isso com a igreja. Nós não estamos precisando ser renovados no tamanho, mas na missão. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz assim, isso diz o amém. A palavra amém não é assim seja, como a gente costuma falar. A palavra amém é a soma de 3 palavras hebraicas: El, Melch e Neman. El, Melch e Neman, que significa Deus, Rei, fiel. E sabe que Jesus está começando a dizer para esse anjo: aqui quem vai falar é o Deus Rei fiel. Aí você já sabe o peso da mensagem. Imagina que Jesus pega o microfone e começa: aqui quem vai dizer é o Rei Deus fiel. E aí ele começa dizendo: aqui quem vai dizer é o amém, a testemunha fiel, o mártir fiel. Eu fui fiel no meu martírio, eu fui fiel na minha entrega. E ele está fazendo um trocadilho também com o anjo da igreja. E você, será? Você será fiel na sua entrega? Você será fiel no testemunho? Porque aqui quem vai falar é a testemunha fiel. Eu entendi nas escrituras, irmãos, que todas as vezes que Deus vai falar, Ele se apresenta. Todas as vezes que Deus vai falar, o que Ele faz, irmãos? Ele se apresenta. Quando Ele vai dizer, assim diz o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote vai falar, assim diz Jeová Jireh vai falar. Então você sabe que o assunto é providência. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, você sabe que o assunto é guerra. Então a maneira, a faceta que Deus se apresenta é a maneira como Ele vai falar. Então Jesus está dizendo, aqui quem vai falar é o Rei Deus fiel, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, Ele está dizendo, Ele não está dizendo que Ele foi criado, mas Ele está dizendo que eu sou o princípio de um novo mundo, eu sou o princípio de uma nova criação, eu sou o princípio de uma nova realidade. E Ele começa a discorrer, Ele começa dizendo para essa igreja, que essa igreja Ele conhecia lá muito bem. E aqui eu quero trazer esse entendimento para nós. Agora a mensagem do tempo para o fim é a necessidade de nós revitalizarmos a missão. A missão, porque toda igreja começa com uma boa missão, e ela vai na sua missão, ela desenvolve a sua identidade. Após desenvolver a missão e a identidade, ela se estrutura. Só que existe um perigo nesse período todo. O perigo é que ela, ao aplicar a missão, adquirir identidade, estabelecer estrutura, ela acaba se esquecendo da missão. E aí ela começa a ser saudosista, ela começa a questionar muitas coisas, e aí começam as divisões, e por fim a falência. A igreja de Laodiceia não existe mais. Provavelmente ela chegou dessa maneira, ela começou com uma missão, ela adquiriu uma identidade, ela estabeleceu estrutura, porém ela começou
a entrar num saudosismo. Ela começou a vivenciar um platô que estamos crescidos, estamos abastecidos. O questionamento começou a vir, a divisão acontece e a falência dessa igreja acontece. O que eu quero dizer em outras palavras, resumindo ao teu coração? Se nós estamos falando do fim, nós temos que falar na missão. Se nós estamos olhando para o fim, através dessa conferência, nós temos que lembrar da missão. Jesus começa a dizer para essa igreja que o fato dela ser frio e nem quente era um problema. Aliás, o fato dela ser morna era um problema. Ele diz, ela poderia ser fria, ela poderia ser quente, mas morna não. Se nós olharmos para o contexto histórico da cidade de Laodiceia, ela estava banhada por duas cidades onde tinha águas frias e águas quentes, e Laodiceia passava a ser uma cidade de água morna, uma cidade que era boa para o banho, as suas águas boas para o banho, salgada, porém para a bebida causava náuseas, era ruim para a bebida. Então Jesus usa o aspecto natural da cidade, uma cidade assoberbada, porque era uma cidade que tinha na sua época o centro industrial, o centro econômico. Laodiceia tinha pessoas da alta patente da sociedade envolvidas na vida da igreja. Era uma igreja rica, a cidade era abastecida, assoberbada, não precisava de nada. Aconteceu um terremoto no ano 60 para 61, a cidade recusou a ajuda do tesouro imperial e disse, nós reconstruímos com os nossos próprios recursos, não precisamos da ajuda do tesouro imperial. E Jesus estava dizendo que a mesma situação da igreja era a mesma situação da cidade. E ele vai começando a discorrer, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Talvez se nós olharmos com um olhar um pouco mais clínico, nós vamos entender, a igreja atual está vivenciando esse momento. Se nós estamos falando de uma igreja profética, talvez o último estado da igreja, aonde, eu quero que você abra comigo lá em 2 Tessalonicenses para eu falar uma coisa. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Você segura a tua Bíblia aí em Apocalipse, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Essa igreja, irmãos, ela está dizendo que ela é rica. Hoje nós olhamos para as igrejas. Eu me converti há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, eu já disse isso, uma Bíblia que foi da minha tia, que faleceu num eclâmpse. Aquela situação onde a pressão, né? A pressão da mulher vai em um alto nível, e ela faleceu a criança. A Bíblia dela caiu no meu colo, e a Bíblia dela só estava riscado em Apocalipse. De lá para cá, comecei a perceber uma inclinação no meu coração para estudar Apocalipse. Quando o pastor Kleber brincou aqui, que quando eu me converti, sentava com os amigos e só ficava lendo Apocalipse, e eles foram para a igreja por causa do medo do anticristo, medo da besta, de tanto que eu coloquei, foi por causa disso, porque eu estudei a fundo Apocalipse, aquela Bíblia toda riscada, eu estudei profundamente. Não considero que seja alguma coisa, irmãos, mas acredito que há uma aptidão no meu coração. E quando estava acontecendo o louvor aqui, o Espírito de Deus falava comigo, me lembrava de livros que tem lá em casa, que eu ainda não li, que eu preciso ler para compreender algumas coisas que Deus quer trazer. E aí olhar para esse texto de 2 Tessalonicenses vai apontar para nós uma conexão da igreja presente com a igreja de Laodiceia. Paulo, ao falar aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele diz assim no capítulo 2, ele diz assim no versículo 2, ele diz para que eles não venham se mover facilmente o entendimento. Gutierrez citou isso pela manhã, nem perturbeis por espírito, por palavra ou por epístola, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ele coloca algo como se eles já soubessem, e diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia é o desvio da fé.
A apostasia não acontece na sua maneira prática com aqueles que deixam de congregar, mas a apostasia acontece com aqueles que estão dentro da igreja. Eles se desviaram da centralidade de Cristo, da centralidade do Evangelho. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: o que vai anteceder a volta do Senhor Jesus será uma profunda situação de apostasia. Quando a igreja de Laodiceia diz assim: eu sou rica, eu não preciso de nada. Deixa eu dizer uma coisa, ela está dizendo em outras palavras, atualizando para o nosso tempo: se você hoje quiser ser um pastor de sucesso, basta você fazer, aqui eu não estou falando um pastor ungido, mas um pastor de sucesso, basta você procurar bons cursos, e você vai ter cursos suficientes para saber como iniciar uma igreja, como você estabelecer um ministério de louvor, um ministério kids, como você organizar de maneira administrativa uma igreja. Você tem hoje cursos e mais cursos sendo vendidos para que líderes possam ter sucesso. E isso é a igreja dizendo o seguinte: não precisamos do Espírito Santo, eu estou rica. Nós temos hoje respostas para tudo. Nós temos resposta para os casais, nós temos métodos para os casamentos dar certo, nós temos métodos para a filiação, a educação de filhos dar certo. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que isso sem o Espírito Santo é um estado de miséria. Sem o Espírito Santo, eu conheço homens, irmãos, homens de Deus, que já entraram na apostasia porque eles estão dizendo: rico sou. Eles estão se comportando: rico sou. Homens que já deixaram de orar há muito tempo, mas eles têm métodos e mais métodos. Eu tive a infelicidade de participar de um evento pastoral, onde se explicava tudo para a igreja dar certo. Você fala: por que você foi? Porque eu me interessei, fui para aprender. Mas eu vi muitos métodos ali, e se você não tiver o coração em Cristo, se você não inclinar diante de Deus e dizer: minha graça te basta, a sua graça me basta, Senhor, você vai entrar por esses tipos de caminho, e você vai dizer: rico sou, eu não preciso do Espírito Santo. Irmãos, acreditem no que eu estou te dizendo. Há uma possibilidade de talvez muitos de nós, líderes, talvez pais, mães, servos de Deus, fiéis, estejam vivendo como Laodiceia: rico sou, já não preciso mais do Espírito Santo. Talvez você não disse isso e tenha medo e temor de dizer isso, mas está vivendo dessa maneira. O texto diz que a apostasia antecederia o quê? A manifestação do homem do pecado. O homem do pecado, ele é a mesma palavra usada para Judas, o filho da perdição, a mesma palavra. Judas causou dano ao corpo de Cristo. O filho da perdição causará dano ao corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus vai permitir. O texto diz lá em Daniel que Ele vai perseguir os santos do Altíssimo, e por um tempo Ele fará, sim, Ele os vencerá por um tempo. E Ele nos vencerá porque Ele magoará o nosso coração, ou seja, Ele vai nos desgastar. Ele vai nos desgastar emocionalmente, Ele vai nos desgastar fisicamente. Às vezes a gente conversa: hoje os crentes não têm ânimo para nada. Isso é uma obra de Satanás para os nossos dias. Nós conversávamos entre amigos na parte do serviço da igreja. Hoje as pessoas se colocam em uma, duas ou escalas no mês para servir na obra do Senhor. Eles já falam: eu não posso, eu posso uma só. Isso não é um problema somente seu, é um problema geral. A igreja ela sofre esse magoar que o espírito do anticristo opera, a ponto de que não há ânimo. Então isso é uma apostasia. Se Cristo não é digno de todo o meu ser, de toda a minha vida, eu estou me desviando da fé genuína. Por isso que ele começa: eu sou a testemunha fiel. A apostasia então antecede o retorno do Senhor. Irmãos, e eu posso dizer humildemente, como um pastor, estudante da palavra de Deus,
nós estamos na apostasia. Nós estamos vendo apostasia. Nós estamos vendo pastores deixando de ser pastores e sendo administradores. Nós estamos vendo pastores deixando de serem homens de oração para ser conselheiros financeiros, conselheiros para empreender. Irmãos, eu posso te ajudar no seu empreendimento, mas eu não posso ser o teu empresário para te mentorear, o empresário para mentorear você. Os pastores têm tomado a posição de uma apostasia, e a igreja está inflando com isso, aonde o Espírito Santo me corrigiu, irmãos. Acredite, eu falo isso humildemente, com o coração quebrantado. Não é contribuição, filho, é oferta. Contribuição, quantas vezes ouviram eu falar isso? Contribuição é oferta. Contribuição é um termo empresarial. A gente toma essas palavras, por quê? Porque a apostasia entrou. Aí você fala, mas o que isso muda, pastor? A gente está em 2025, o que muda, que as palavras, ela tem uma pedagogia para a nossa fé. Quantos creem no que eu estou dizendo? Amém? Então, voltando aqui para Apocalipse, o texto vai dizer que o Senhor Jesus diz que o estado desta igreja é um estado de mornidão, e Ele diz que Ele vomita, porque dá náuseas aquilo que é morno. E o vomitar aqui, se a gente for honesto, alguém aqui já comeu o que vomitou? Dá até um negócio, né? Deixa eu até beber água, peraí. Sabe que me parece que o Senhor Jesus está dizendo: eu vou te desprezar por completo. Eu vou te desprezar por completo, porque você não precisa de mim. Você é rica, você não tem falta de nada. E aí, quando a gente lê o versículo de número 17, você vai usar agora a sua caneta, e você vai riscar, fazer um círculo em desgraçado. Você vai fazer um círculo em miserável. Você vai fazer um outro círculo em pobre, em cego, em nu. Em nu. Quando eu li esse versículo, você pode ter pensado como eu falei, é um insulto humano. Jesus está dizendo, mas Ele está xingando com força. Ele está xingando com força, porque ele está dizendo 5 vezes o estado. Ele está dizendo, olha, vocês são desgraçados, miserável, pobre. Imagina, irmãos, eu perco a amizade se alguém me xingar 5 vezes por 5 nomes dessa forma. Só que não é um insulto humano aqui, irmãos. Ele não está insultando. Você vai contar comigo para a gente ter certeza da conta. Desgraçado, faz assim com a sua mão. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora você vai contar de novo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus está dizendo, vocês estão desprovidos da graça, porque a doutrina apostólica já não está mais no meio de vocês. Vocês não falam mais do sangue, vocês não falam mais da cruz, vocês não falam da doutrina da ressurreição. Vocês estão desprovidos de graça. Coloca na internet, você vai digitar assim: pregação sobre o sangue. Poucas você vai achar. Pregações sobre a cruz, poucas você vai achar. Não estou dizendo que não vai achar. Se você digitar e dizer pregação sobre a ressurreição, que são doutrinas apostólicas, o apóstolo é aquele que ajuda, que fundamenta. Então ele está dizendo, a doutrina apostólica da graça, ela já não existe mais entre você. Ele não está usando um insulto. Então, irmãos, Jesus está falando para o tempo do fim, para a igreja: vocês precisam voltar à doutrina apostólica. Vocês precisam voltar a falar do sangue. O sangue de Jesus não é uma nomenclatura usada quando a mãe vê o filho fazendo arte.
O sangue de Jesus tem poder, menino. Não. Minha mãe não está aqui, mas ela fala: o sangue do Cordeiro. Meu Deus, o que vocês aprontaram? Não. O sangue de Jesus é que nos dá vitória. Aqueles que vão chegar na Nova Jerusalém, no céu, o texto diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. Alguém pode dizer amém? Então, a igreja de Laodiceia é a atual situação da igreja, irmãos. Antes do fim há uma missão. Eu quero poder nesta noite ser fiel ao que o Espírito Santo está falando de uma missão. O texto ainda diz: miserável, mas nós vamos para o cego, porque o apóstolo desprovido de graça, profeta, ele está dizendo: vocês estão cegos, a voz profética, assim como Israel entrou na apostasia, e quando não há profecia, o povo se corrompe, o povo desvia, não tem mais profecia, tem profetadas para dizer com quem você vai casar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a geração de hoje acha que ouve Deus toda hora. Ó, Deus falou comigo agora, Deus falou comigo agora, Deus falou comigo agora, falou comigo agora. Gente do céu, eu fico pensando, acho que Deus, o Senhor fica, Gutiérrez, 24 horas falando para essa pessoa: bebe água, agora volta, vai tomar banho, deita, acorda. Irmãos, Deus deu uma palavra profética para Noé, ano 1, ano 100 anos depois, essa palavra profética se materializou. Ou seja, a gente não vê Deus falando com Noé: Noé, agora pega a madeira, faz isso, agora o betume, agora... Não. Homens do Antigo Testamento, homens da Escritura, caminharam por uma palavra, mas não estavam cegos. Uma palavra de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo: você está cego porque vocês não têm nenhuma. O ministério profético se tornou uma profetada, se tornou algo banalizado. Irmãos, nós precisamos do ministério profético, nós precisamos da direção profética. Se um líder, se um pastor, se um pai de família, se uma mãe não consegue dizer para a sua casa: eu vou orar e vou ouvir a Deus, e vou entender o que Deus Ele vai falar comigo, caminha em cegueira. Você percebe que eu estou dizendo? Aquilo que muito fala, faz isso, faz aquilo, banaliza a voz profética. Mas também o desprezo dela torna a pessoa cega. Ele está dizendo: essa igreja é cega, essa igreja não precisa de saber. Olha só que interessante, nós estamos orando para mudar de prédio, amém? Estamos orando, vocês estão orando junto comigo? Amém. Laodiceia não precisava orar não, eles tinham muito din-din. Eles olhavam para o prédio que eles queriam na cidade: ah, esse daqui não é muito bom, não é muito comercial, esse aqui não, esse aqui não. Não, vamos melhor que tem, porque nós temos din-din. Somos ricos, não precisamos da voz profética, não precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, mova o coração do dono desse prédio, para que o Senhor nos dê esse prédio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. A voz profética precisa retornar para a igreja e para a sua casa. Eu vou repetir: a voz profética precisa retornar para a igreja e para a sua casa. Então ele está dizendo ao anjo, mas o anjo é um mensageiro da igreja. Ele está dizendo: o anjo também é nu, evangelista. A evangelização é fraca, ela não veste. A evangelização não converte. Eu conversei com uma irmã muito sincera em Deus. Eu falei assim: irmã, como é que você evangeliza? Ela falou assim: não, eu falo do amor de Deus. Tá, e o que mais? Do amor de Deus. Eu falei: tá, mas e a situação das pessoas? Não, mas Deus ama elas. A evangelização hoje é a evangelização do amor. A evangelização do amor. E um certo pastor aí disse: entre a escritura e o amor, eu prefiro o amor. Olha,
A evangelização do amor. E esse amor de Deus diz que o homem é pecador. Eu disse, irmã, você precisa primeiro falar do estado atual da pessoa. Ela está em pecado, perdida e precisa de um Salvador. Se você falar do Salvador, que o Salvador a amou, sem falar do estado atual dela, a mensagem não se conecta. Então ele está dizendo, vocês são nus porque vocês não evangelizam de maneira que há conversões genuínas, mas conversões nominais, como Sarde. Sabe por que as pessoas não aguentam caminhar na fé? Porque se converteram ou decidiram nominalmente seguir a Cristo. A conversão vai exigir. Quantos aqui a conversão custou alguma coisa? Você lembra? Custou muita coisa. Custou muita coisa. Ele está dizendo, a conversão verdadeira, ela vai nos vestir. Porque foi a primeira coisa que o Senhor fez com Adão ao encontrá-lo em pecado, o vestiu. Louvado seja o Senhor. O texto diz ainda que esta igreja era pobre. A igreja era pobre porque os pastores achavam que tinha muita riqueza, conheciam muitas coisas, muita filosofia. Eu vejo pessoas se debruçando em preparar sermão. Eu amo, irmãos, preparar sermão. Vocês sabem que eu sou cuidadoso em preparar um sermão. Me dedico horas no sermão. Mas homens que estão dedicando mais no sermão, nas leituras, do que na oração. E ele está dizendo, vocês são pobres. Porque vocês estão atribuindo a riqueza em aquilo que é superficial, aquilo que é temporal. Aí ele diz ainda que esta igreja, que este anjo era miserável. Miserável. Aqui nós vemos a figura do mestre. Ele está dizendo, a mestria no meio de vocês é miserável. É miserável porque vocês falam de Cristo somente para essa vida. Paulo disse assim, se Cristo é somente para essa vida, vocês são os mais miseráveis que existem. Pessoas que estão ensinando, falam da mensagem do que está na Bíblia, mas não falam de uma vida que entregue, que renuncia a esse mundo. Então nós estamos diante da última igreja, se assim cremos profeticamente. Aqui eu quero colocar as últimas aplicações, aonde se estamos falando antes do fim há uma missão. Jesus agora vai aconselhar essa igreja. Ele vai dizer, sim, vocês estão desgraçados, vocês estão miseráveis, vocês estão pobres, cegos e nu. Agora eu vou dar um conselho a vocês. Quantos aqui querem ouvir o conselho do Senhor? Amém? Ele vai dar um conselho para eles. Ele vai dizer assim, aconselho que compre de mim ouro provado por fogo. Ele está dizendo, a igreja para poder sair deste estado distante da missão, a igreja vai precisar comprar de mim. Ela vai precisar experimentar comigo o ouro provado no fogo, que significa a revelação do Espírito e a fé purificada. A revelação do Espírito e a fé purificada. Nenhum crente deveria caminhar sem a revelação do Espírito, porque está escrito, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus, mas quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Eu te pergunto, Deus quer nessa noite dar a revelação do Espírito. Você quer receber essa revelação do Espírito? Mas para que você possa receber a revelação do Espírito, você precisa estar pronto a ser provado como ouro no fogo. Quer as revelações de Paulo? Quero. Quer as aflições de Paulo? Não. Ouro provado pelo fogo. Jesus está dizendo, se a igreja do fim está em apostasia e você e eu queremos voltar, nós precisamos voltar à revelação do Espírito. E aqui, como pastor, eu declaro publicamente que me arrependo de tentar pregar as Escrituras com conhecimento teológico sem antes buscar a revelação do Espírito. Nós pastores somos tentados a buscar conhecimento teológico para deixar a igreja nutrida de conhecimento.
mas desprovidas da revelação. E eu quero dizer, se há homens e mulheres nessa casa que querem de fato retornar à missão de Deus, eu te digo, retorne à missão de Deus estando disposto a ser provado no fogo, para que a revelação do Espírito venha e uma fé purificada seja a realidade na tua vida. Uma fé misturada, uma fé, se eu ver isso, eu vou crer. Uma fé misturada com um monte de coisa, mas Jesus está dizendo, eu quero dar para o meu povo uma fé purificada. Talvez você está entendendo, porque nos últimos dias, você está passando por tantas situações, que estão exigindo um nível maior da tua fé. Alguém está passando por isso aqui, pode dizer, Senhor, amém. Ele diz ainda, ele aconselha uma outra coisa, ele aconselha, eu aconselho que compre de mim ouro provado para que te enriqueças. Irmãos, vocês concordam comigo que tudo isso aqui vai passar? Sim ou não? Tudo isso é temporal. O pastor Gutierrez disse hoje pela manhã, até comentei com o Kleber Gutierrez, uma fala tão simples, o mundo é frágil. Na hora que você falou isso ficou na minha cabeça. Só que a gente não vive dessa maneira. Porque a gente olha uma caixa de um produto, de um bem, está escrito frágil, a gente nem liga, a gente joga para um lado, joga para o outro. Quanto mais a vida que é frágil, e a gente está colocando o coração em coisas frágeis. Jesus está dizendo assim, ele está dizendo, eu estou chamando um povo nos últimos dias, para que eles possam de fato ser enriquecidos, por meio da provação que eles estão vivenciando, para que enriqueças, porque tudo vai passar, irmãos. O mundo está dizendo que o ter vai nos garantir alguma coisa. Jesus está dizendo, é o ser que vai nos garantir alguma coisa nos últimos dias. Eu comecei dizendo aqui sobre o filme A Lenda, Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Esse filme, o que ele tinha de mais precioso? Ele não tinha, o dinheiro não tinha força nenhuma. Uma casa se ele tivesse, um carro se ele tivesse, não. Mas aonde estava? Estava nas suas veias o que ele tinha de mais precioso. Está nas veias do povo de Deus o mais precioso. Está na alma do povo de Deus o que há de mais precioso. Está no espírito do povo de Deus o que há mais precioso. O povo de Deus é o povo mais rico da terra. Alguém pode dizer junto comigo, eu creio, para que enriqueças. Aquele que é servo de Deus verdadeiro pode ser solto no deserto. Se ele tiver fé suficiente, ele sobrevive. Não é se ele tiver capacidade empreendedora, mas se ele tiver fé. Ele diz ainda, para que enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha o cuidado do nosso Senhor. O cuidado do nosso Senhor. Ele está dizendo, a igreja dos últimos dias, ela precisa ter roupas brancas, que vai falar da nossa santidade, da nossa fé na justificação de Cristo. Essas roupas brancas, que são uma obra de Deus em nós, está em Apocalipse 19:8, acompanhe comigo, o texto diz assim, Apocalipse 19:8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O texto diz que foi-lhe dado, enquanto que em Efésios 2:10 diz que Deus nos deu para que viéssemos caminhar em obras. Ele nos deu um caminho para que pudesse caminhar em obras. O texto diz, porque o linho fino são as justiças dos santos. Sabe o que o texto está dizendo em outras palavras? Se ele nos deu linho para nos vestir, e se o linho é a justiça dos santos, ele está dizendo, as nossas obras costura o vestido da noiva para aquele dia. As nossas obras, as obras que ele diz, pode colocar Efésios 2:10 por favor, as obras que ele preparou para que nós pudéssemos andar, é a costura de um vestido da noiva para encontrar o Senhor. Efésios 2:10, não está indo? Peraí,
Foi dormir a mídia já? Calma aí, tô acabando já. Pagou ali, né? Boa noite. Voltou? Acordou. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, foi Deus que preparou para que andéssemos nela. Ele está dizendo, Deus preparou obras para que nós pudéssemos costurando estas obras, e essas obras são o vestido da noiva. E Ele está dizendo, eu te aconselho que você te vista com essas roupas brancas para que não apareça a tua nudez. Ou seja, Ele está dizendo, a igreja do fim vai precisar se empenhar nas boas obras. Enquanto o mundo está se empenhando nas obras más, a igreja de Cristo se empenha nas boas obras. Enquanto o mundo se empenha nas obras más, a igreja de Cristo se empenha nas obras que Deus preparou para que pudesse andar. E Ele está dizendo, esse é um meio de você retornar à missão. Outro meio de você retornar à missão, Ele está dizendo, e que unjas os teus olhos com colírio. Olha que interessante, a cidade de Laodiceia tinha uma escola de medicina, e nessa escola de medicina, irmãos, essa escola eles trabalhavam com uma pomada que servia para poder tratar os ouvidos, e também tinha um tipo de pó frígio que eles trabalhavam também nessa escola de medicina, que usava para fazer colírio. Jesus estava dizendo, essas coisas que a cidade faz, que não depende de mim, eu tenho o colírio para os olhos, para que vocês possam ungir e ver. O que Ele está dizendo, uma igreja que perde a visão profética, ela fica cega, mas eu tenho um colírio aqui para te dar, eu tenho um colírio para te dar, para que você retorne à visão profética. Entender o fim não é só estudar Apocalipse, não é só estudar os profetas, não é só estudar a Bíblia de ponta cabeça, mas é olhar para as Escrituras com uma visão profética. E Ele está dizendo, você só vai poder ver a visão profética se você tomar do colírio que eu tenho para te dar. Não o colírio de Laodiceia, não da escola de medicina, mas o que eu tenho para te dar. E o que vai acontecer? Para que vejas. Talvez o que nós mais precisamos nos empenhar nesses dias em oração é, Senhor, abra os nossos olhos. Aplica colírio nos meus olhos, aplica colírio nos meus olhos. E eu termino, o versículo de número 20, ele vai dizer, os irmãos do louvor podem vir aqui. Eis que estou, aonde, irmãos, aonde o Senhor está? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Eu me lembro de pelo menos 3 portas na Bíblia. Eu lembro da porta do jardim, que foi colocado querubins para que não pudesse mais o homem voltar ali. Eu me lembro da porta da arca, e eu me lembro da porta do nosso quarto, que Jesus disse assim, entra e fecha a tua porta, e fala com o Pai, que o Pai te recompensará. Essas portas são portas importantes na Bíblia, mas Jesus vai dizer que esta porta aqui, do anjo da igreja, dessa igreja, ela está de fora. E o interessante é que ele está fazendo som e força. Som e força. Eu bato e falo. Eu bato, força e gero som. Eu força e gero som. Eu bato e falo. Eu imagino o Senhor agora batendo na porta do seu coração. O fim, se o fim está próximo, ou se ele será daqui a alguns dias. A pergunta é, antes do fim, você entendeu que você tem uma missão? Antes do fim, você tem uma missão. E eu estou batendo, e eu estou chamando o seu nome. Eu estou batendo, eu estou chamando o seu nome. Eu estou batendo e chamando o seu nome, até a hora que você vai abrir a porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ceiar. Eu vou ceiar e você vai ceiar comigo, e nós vamos estabelecer uma comunhão.
Ele está dizendo: eu estou batendo a porta, abre e eu entrarei, e com Ele cearei e Ele comigo. O Espírito Santo nesta noite está dizendo: abre a porta do teu coração, porque o Jesus, o Amém, está aqui e Ele está nos chamando. Se estamos olhando para o fim, precisamos retornar à missão. Se nós olhando para o fim, precisamos retornar à missão. E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé, a colocar diante do Senhor a sua vida, a abrir a porta para que o Senhor entre, nas nossas vidas e Ele nos dê de volta a missão. E desta casa possa se levantar apóstolos, possa se levantar profetas, possa se levantar evangelistas, possa se levantar pastores e mestres. Se nós olhamos para essa carta de Laodiceia e nós entendemos: Senhor, eu preciso sim entender que a provação do fogo vai me aproximar mais. Eu preciso entender que eu preciso me dedicar às roupas brancas, eu preciso me dedicar às obras que o Senhor preparou para que eu pudesse andar. E eu preciso que o Senhor unja os meus olhos. Como que Ele unge os nossos olhos? Qual é o colírio para Ele ungir os nossos olhos? Os nossos olhos precisam estar fixos nas Sagradas Escrituras. Oh, Jesus. Ele está aqui. Minhas lamparinas estão acesas.